Olá, muito boa tarde. A Associação de Médicos Católicos publicou uma obra sobre ética médica que surge no contexto de várias iniciativas legislativas que se distanciam de conceitos éticos e recomendadas práticas médicas. Um livro que o padre Miguel Cabral vai apresentar daqui a pouco, depois de lhe mostrar notícias que marcam a atualidade. A Faculdade de Teologia viveu um dia de festa pelos seus 50 anos, apontando ao futuro. A Faculdade de Teologia celebrou 50 anos de vida na Universidade Católica Portuguesa, reunindo docentes, alunos e funcionários num dia de festa, com o olhar apontado ao futuro. O desafio é continuar a alargar horizontes de ação na Igreja e na sociedade. A teologia pode alargar horizontes a muitos níveis. De facto, os do diálogo, os da humanidade, são desafios ímpares e queremos construí-los num cotidiano muito humilde, mas muito concreto. Portanto, através do ensino que ministramos, através da investigação que realizamos, através das parcerias que estabelecemos. A primeira mulher a dirigir a Faculdade de Teologia falou num dia de festa que celebra o sonho de um grupo de gente cheia de entusiasmo que se concretizou há meio século. Este sonho, tornado realidade há 50 anos, tem feito caminho, tem crescido e hoje somos realmente os responsáveis por continuar a acarinhar este projeto, a dar-lhe rosto e a colocá-lo na Igreja, na sociedade e na Universidade ao serviço dos outros saberes, ao serviço de tantos que nos procuram. Cerca de 600 alunos da faculdade de 28 nacionalidades estão nos cursos de Teologia e de Ciências Religiosas, num trabalho que vai além da formação dos futuros sacerdotes e religiosos. São 50 anos de diálogo com o mundo e com a cultura nas diversas áreas do saber. Fazer teologia, pensar teologia, ensinar teologia tem que ser encarnado no contexto onde nós nos inserimos. De facto, o Norte, Braga, tem especificidades no que a vivência da fé diz respeito, é rica de tradições, é rica de património material e imaterial, o que nos dá um campo fantástico para podermos trabalhar e para podermos dialogar e dizer esta esperança que nos habita e este sentido que nos é dado por Deus e que nós o dizemos de forma inteligível aos nossos contemporâneos. Além do Serviço de Formação do Clero, com ligação às dioceses do Porto e de Vila Real, o Núcleo Portuense da Faculdade de Teologia trabalha propostas ligadas à doutrina social da Igreja e à mundividência cristã noutros cursos. Nós vemos que é o culminar de uma caminhada que se foi fazendo, deste inserir da teologia mais na sociedade e também aproveitar mais aquilo que a sociedade nos coloca, sobretudo desafios, para procurarmos dar resposta, portanto, ao nível da fé, da vivência, e eu penso que isso que é importante. A Faculdade de Teologia iniciou atividades há mais de 50 anos, a 4 de novembro de 1968, com os ciclos propedêutico e geral. Além de Lisboa, está presente em Braga e no Porto desde 1987. O arcebispo José Tolentino Mendonça trouxe a Lisboa uma lição sobre o valor dos estudos. Dom José Tolentino Mendonça esteve na Universidade Católica Portuguesa para assinalar os 50 anos da Faculdade de Teologia, da qual foi aluno, professor e diretor. Na sua conferência destacou o potencial dos estudos com a sua dimensão racional, pastoral e espiritual. Uma oportunidade para treinar a atenção e manter viva a esperança. A esperança é a matéria com a qual trabalhamos. Claro, é a Mariologia, é o mistério de Deus, é a moral, é a teologia fundamental, são os escritos sinóticos, é as cartas de Paulo, mas é sobretudo a atenção e a esperança. E por isso é tão importante não compactuar com a disseminação da retórica da indiferença, da desistência e do medo, nem permitir que este chamamento vivo à esperança seja atropelado pelo rolo compressor do niilismo.
O colaborador do Papa apresentou uma conferência sobre o estudo como meio de cultivar o amor de Deus, falando diretamente aos estudantes da Faculdade de Teologia em Portugal. Não se trata simplesmente de uma técnica, como se fosse um território neutro do ponto de vista emocional, espiritual ou moral. E colocar-lhe ao lado este adjetivo escolar, estudos escolares, não significa cristalizá-lo em função de uma determinada utilidade, mas implica sim remontar àquilo que a palavra grega skolé indicava, o tempo que o cidadão dedicava a si mesmo e à sua formação. O bibliotecário e arquivista da Santa Sé desafiou todos a ler o tempo presente, com milhões de mensagens e interações nas redes sociais, para entender o que significam os estudos escolares nos dias de hoje. Todos os nossos erros, falhanços, equívocos e atrapalhações nos estudos nascem da tentação de precipitarmos o pensamento antes do tempo para uma resposta que o preencha, em vez de tê-lo, de mantê-lo corajosamente disponível, à espera, na expectativa da verdade. Por fim, o mais importante para progredir nos estudos escolásticos, sejam eles quais forem, é compreender que o amor aos nossos semelhantes é feito da mesma substância do amor a Deus, isto é, da atenção. A sessão solene do aniversário da Faculdade de Teologia evocou o papel que a faculdade tem desempenhado na sociedade portuguesa, apresentando os valores humanistas propostos pelo catolicismo. E, naturalmente, muitos parabéns à Faculdade de Teologia. É um aniversário importante, maturidade, com criatividade e, certamente, com um futuro que todos nós, pelo menos por mais alguns anos, continuaremos a acompanhar e que esta juventude irá desenvolver e continuando a honrar o espírito dos fundadores. O colaborador do Papa ofereceu à Faculdade de Teologia uma edição facsimilada da bula com que São João XXIII convocou o Segundo Concílio do Vaticano. A teologia deve fazer-se na proximidade das comunidades cristãs. A palavra de Dom Manuel Clemente na missa que assinalava os 50 anos da Faculdade de Teologia. Na Igreja da Graça, em Lisboa, uma assembleia composta, na sua maioria, por alunos e alunas da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Atuais e antigos alunos marcaram presença num ato litúrgico que assinalava os 50 anos da Faculdade de Teologia. Uma Eucaristia presidida por Dom Manuel Clemente, em que o Patriarca de Lisboa destacava que o futuro da faculdade está neste momento sentado nas suas salas de aula. A teologia já não é de estudo exclusivo para os que se preparam para a vida religiosa ou sacerdotal. Hoje as aulas têm homens e mulheres com objetivos de estudo muito variados e a própria faculdade é dirigida por uma mulher. São sinais de tempos novos e de uma faculdade que, na opinião do magno chanceler da Universidade Católica, deve criar cultura. Os desafios são sempre o de acompanhar, no que diz respeito à teologia, portanto, na reflexão da fé, aquilo que é a evangelização em geral. Portanto, os desafios que se põem à evangelização põem-se ao nível teológico nas nossas faculdades. E esses são os de recriar a cultura. Mas em momento de celebração aniversária, Dom Manuel Clemente sublinha a necessidade do ensino da teologia estar próximo daquela que é a realidade pastoral das comunidades cristãs. Porque para a teologia se fazer, como é uma reflexão sobre a fé, não se faz em abstrato. Porque a fé cristã é tudo o que há de mais concreto. É a vida de Jesus Cristo, como ela é participada, partilhada e reproduzida precisamente nas comunidades cristãs. E por isso, como se diz em linguagem teológica, a teologia faz-se a partir dos lugares teológicos, as bases da reflexão, que são a Escritura, que são a oração, que são a reflexão dos padres da Igreja e que é a vida do povo de Deus. E, portanto, se nós temos isto em conta, é a partir daí que depois a teologia se faz. Se a teologia não conta com isso, fica amputada e depois não há essa tal ligação
e correlação que é necessária entre a teologia e as comunidades cristãs, que são a sua base. Foi em 1968 que a Faculdade de Teologia abriu os seus primeiros cursos. Daí para cá já formou diversas gerações de sacerdotes e agentes de pastoral, com particular relevância para os professores de educação moral e religiosa católica. No portal da Agência Eclésia acompanhe estas e outras notícias que atualizamos permanentemente. Reflexões sobre ética médica é o título de um livro e a razão para um curso que a Associação de Médicos Católicos está a promover e que agora apresentamos com o Padre Miguel Cabral, que está hoje connosco. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por estar neste programa. É sacerdote e é também médico oncologista, não é? É verdade. E daí acredito que esteja num local de fronteira onde muitas vezes se colocam questões relacionadas com a ética no exercício da medicina. Aconteceu isso? Já passou por essa tensão, por essa experiência? Sim, de facto, não apenas como sacerdote, que já por vezes, até médicos e outras pessoas que me perguntam alguns dilemas éticos, mas também quando fui médico, eu trabalhei 10 anos como oncologista, especializei-me na oncologia e tive também algumas situações éticas que, aliás, até me levaram a estudar mais aprofundadamente e a fazer uma tese de doutoramento na área da bioética. Uma vez recordo-me, por exemplo, no caso do cancro associado à gravidez, sem dúvida que a gravidez é sempre uma situação lindíssima, de grandes expectativas e bonitas, e um cancro nesta fase é sempre muitíssimo complicado, é um dilema já sem estar grávida, assim é, muito mais nesta situação. E via como, de vez em quando, alguma vez se propunha provocar o aborto, e eu não achava que estivesse bem, era preciso pensar em que medida é que provocar o aborto pode resolver a situação, pode tratar o cancro. E foi isso, e disse que sempre que não, mas não sabia muito bem quais eram os argumentos, e eu procurei investigar isso nos meus anos que estive em Roma, fiz a tese nessa área, que depois apresentei até aos meus colegas, e penso que cada vez mais a medicina também vai caminhando, por exemplo, neste caso em concreto, para que o médico perante uma mulher grávida com cancro possa olhar para as duas, quer para a paciente grávida, quer para a sua filha. Foi a conclusão que chegou na sua tese de doutoramento. Isso mesmo, como é evidente, não podia ser outra. Aliás, a fé não se opõe à razão. E é possível salvar as duas vidas? É possível fazer tudo por salvar as duas vidas, como é evidente, nós sabemos que... Claro, que está com cancro, às vezes, a situação é dramática. Pode ser a situação dramática. Agora, o que não é possível é dizer que para salvar a mãe é preciso atentar contra a vida do filho. Isso não. Nós o que temos é que fazer o melhor possível. E essas conclusões, enfim, é um dos textos que está neste livro, Reflexões sobre ética médica. Acredito que muitos outros, enfim, apresentem outras situações e apresentam-nos aqui a conciliação entre o desenvolvimento tecnológico da medicina, da prática médica e a salvaguarda sempre da ética. Sem dúvida, nós neste livro o que procuramos fazer foi seguir este princípio que é fundamental, que é o princípio do respeito incondicional pela vida humana, desde a concepção até à morte natural. E nesse sentido fomos percorrendo todas as etapas da vida humana e os dilemas éticos que se vão colocando, desde a gestação ao embrião, o aborto, o cuidado da criança recém-nascida, o diagnóstico pré-natal, depois a empatia na relação médico-doente e depois também as questões mais terminais, nos cuidados paliativos, etc. E é importante, o que nós procuramos fazer é refletir, pensar, ir mais a fundo. A técnica atualmente permite-nos sonhar, permite-nos fazer tantas coisas, mas é importante saber que nem tudo o que é tecnicamente possível é eticamente aceitável. Nós também podemos ter um carro e no trânsito, um carro que acelere muito. Nós não podemos ir aqui para o Porto a acelerar sem cumprir as regras de trânsito. Depois a mesma coisa, mesmo que a técnica nos permita fazer determinadas coisas, nós não podemos fazer. Veja-se, por exemplo, que as extraordinárias possibilidades de uma ecografia, que já é uma técnica relativamente antiga, que permite identificar um bebê, ver os pais todos contentes, perceber que é rapaz, que é menino, que é menina, que tem que já mexe os dedos, que isto, que o coração já bate. Mas se a técnica, se essa ecografia identificar uma malformação, identificar uma possibilidade desta criança ter trissomia 21, por exemplo, mongolismo, como se diz tantas vezes, e agora? Porquê é que não vamos respeitar também aquela vida por nascer? Como é que é possível, por exemplo, que em alguns países nórdicos que se orgulhem de já não terem bebés a nascer com trissomia 21?
Eu penso que não pode ser a única alternativa. Não é, com certeza. Nós temos que respeitar aquela vida, temos que respeitar a diferença. Eu, por exemplo, na minha família tenho um caso da minha irmã que teve claro, é evidente, ficou triste quando soube que o bebê não estava bem, tinha trissomia 21. Alguns médicos, como noutras situações, recomendam o aborto. Não, tecnicamente é possível realizar o aborto, não é eticamente correto. Aliás, toda a gente, todos os meus sobrinhos, todos gostamos imenso daquele meu sobrinho e tantas vezes isso acontece. E ao mesmo tempo devemos pensar também, ir mais a fundo, quem é que nós somos? Quem é que é o homem? Nós somos algo descartável? Nós somos diferentes porque somos mais velhos ou mais novos? E é isso que nós fomos procurando estudar, aprofundar. Pensemos, por exemplo, no caso das técnicas de reprodução artificial, que permitem, sem dúvida, ajudar na fertilidade, mas a quantidade de embriões congelados que estão nas arcas. E são tudo reflexões que foram surgindo enquanto médico ou enquanto sacerdote? De facto, eu desde que me conheço, porque gosto sempre da área médica, sempre estudei estes assuntos, sempre me dediquei com afinco. Quando vivia em Coimbra, onde fiz a minha especialidade, por ocasião do referendo do aborto, tive também a ocasião de participar ativamente e depois de ser um dos fundadores de uma associação de defesa e apoio à vida que continua a ajudar tantas pessoas. Sempre me dediquei muito. Claro que, como sacerdote, evidentemente, também me obriga também uma reflexão mais profunda sobre quem somos nós. Quem somos nós. Evidentemente que a fé mas dá também umas luzes suplementares que nos podem ajudar. Não é que quem tenha fé... Sim, de certa forma podemos dizer que quem tem fé tem uma mais-valia. Mas este é também um exercício racional. Sem dúvida. O livro nós não falamos, por assim dizer, de fé. Evidentemente procuramos seguir os princípios da doutrina da Igreja Católica, do Magistério da Igreja. Este é um livro que é editado, é promovido pelo Presidente da Associação dos Médicos Católicos, por mim, que sou assistente dos Médicos Católicos. Procuramos iluminar todos os crentes, mas aberto a todas as pessoas, sem dúvida nenhuma. E que repercussões tem esta reflexão ética e sobretudo, a salvaguarda ética na sociedade? Tem imensas repercussões, porque senão é a lei da selva, senão nós não nos respeitamos uns aos outros. Como é que nós podemos, por exemplo, lutar, e é bom que façamos por uma sociedade mais justa, onde exista paz, quando na própria família não se respeitam os mais velhos, os idosos, e, por exemplo, se incentiva, como agora está sobre a mesa, agora vamos ter eleições, a possibilidade de se legislar, não agora nas europeias, mas depois mais à frente, a possibilidade de legalizar a eutanásia. Como é que nós podemos querer paz no mundo se atentamos contra os mais idosos ou os mais débeis? Como é que é possível? O que é que diz quando alguém o aborda sobre esse assunto da eutanásia? O que é que lhe digo? É preciso... Até pedir a eutanásia. Quando alguém pede a eutanásia, em primeiro lugar, e quase sempre é assim, habitualmente o que pede é ajuda. É um pedido de ajuda. É um SOS. Olha, ajude-me. Tenho dores. Estou sozinho. Tenho solidão. Vamos falar. Vamos ter uma conversa. O que é que precisa? Se calhar precisa de um médico, precisa de uma companhia, precisa de um olhar. Eu, uma pessoa amiga, não lhe ofereço um comprimido para que se mate. Eu, se vir alguém que se quer suicidar na ponte, o que fazem os bombeiros não é empurrar, ajudar. Venha cá, vamos falar, vamos tratar, vamos tirar as dores. Ainda agora soube de uma clínica muito boa, aqui no país ao lado, em Espanha, onde mais de 95% dos doentes que entram pedindo, solicitando, ponderando eutanásia, passado algum tempo de tratamento, já não querem eutanásia. A eutanásia é um pedido de ajuda, na grande maioria dos casos. E uma sociedade que atenta contra a vida não é uma sociedade que vai bem. E nesse sentido tem imensas repercussões a bioética. Estas reflexões sobre ética médica têm no outro prato da balança, de facto, muitas propostas legislativas que não têm em conta a ética médica. Que contributo é dado neste livro para o debate, para o esclarecimento, não só dos médicos, mas do público? Bom, veja-se, por exemplo, no caso da questão da eutanásia, que tem sido tão falada, temos um capítulo muitíssimo bom, da doutora Isabel Neto, do Dr. Vaz Pato também, que o Dr. Pedro Afonso, colaboram todos nesse capítulo, sobre a atenção nos doentes no final de vida. Como é que é possível e como agora acontece atualmente em Portugal, há uma grande percentagem de pessoas, de doentes que não têm capacidade de acesso aos cuidados de saúde, nas suas fases de dor, de doença terminal, e era preciso, muito antes que promover a eutanásia, que aliás que nunca devíamos chegar a esse ponto, de promover o acesso a melhorar os cuidados de saúde,
de melhorar as estruturas da família, por exemplo, também de promover leis que apoiem as famílias, é tão importante quando há tantas famílias estruturadas, evidentemente essas pessoas perdem o apoio familiar. Isso é mais importante, temos que caminhar por aí. Senão voltamos uns contra os outros. Isso não é ético. A ética permite-nos ver onde é que está o bem e o mal para nós, para o homem. Existem coisas que nos ajudam a ser mais homens, mais pessoas, melhores uns para os outros. Existem outras propostas legislativas que pretendem acabar com o problema pela solução mais fácil, mas nem sempre, ou nunca, a solução mais correta. Fica este contributo para um debate, que tem de ser de todos, a partir das reflexões de ética médica, e fazer uma última questão, porque este livro, ou os conteúdos deste livro, são também objetos de um curso que a Associação de Médicos Católicos promove. É verdade, nós no sábado passado, a propósito de vários dos capítulos, realizámos um curso que foi excelente. Teve uma participação muito generosa de pessoas, muitas delas jovens, muitos médicos, estudantes também, a maioria da área da medicina, mas também algumas da área da enfermagem, com convidados muitíssimo bons, palestras. Eu recebi várias mensagens de agradecimento, louvando a iniciativa. No contexto desse curso foi lançado este livro pelo Sr. Dom Manuel, o Cardeal Patriarca de Lisboa, que teve a amabilidade de estar presente e de nos apoiar. E vai continuar agora? E esse curso? Este curso terá depois uma segunda edição em outubro. Nós estamos agora a recolher opiniões sobre este curso, também pedir a participação, temas que as pessoas estejam interessadas a ouvir. Em outubro teremos uma nova sessão, que esperemos que tenha o mesmo sucesso, ou mais ainda, se for possível. E desde já está disponível este livro, Reflexões sobre Ética Médica, editado pela Princípia, ao acesso de todo o público. Padre Miguel, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar este livro e o projeto em torno da reflexão sobre ética médica. Muito obrigado. Bom dia. Mais logo, quando forem 22h45, esperamos por si na Antena 1 para a nossa edição rádio. Votos de uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.